Shyamasundara comprou 3 grandes blocos de madeira de lei e Prabhupada fez um esboço e apontou uma série de pormenores. Usando as pequenas estátuas, Shyamasundara calculou as proporções e novas dimensões e começou a entalhar sobre a sacada de seu apartamento. Neste ínterim, os devotos compraram os restantes pequenos Jagannathas da Cost Plus e tornou-se moda colar um pequeno Jagannatha num colar simples e usá-lo em volta do pescoço. Como o Senhor Jagannatha era muito liberal e misericordioso para com os mais caídos, explicou Srila Prabhupada, os devotos logo capacitar-se-iam a adorá-lo em seu templo. A adoração às formas de Radha e Krishna no templo exigia padrões muito elevados e estritos, que os devotos ainda não eram capazes de seguir. Porém, o Senhor Jagannatha era tão misericordioso que podia ser adorado de maneira simples, principalmente cantando Hare Krishna, mesmo que os devotos não fossem muito avançados. Ó Senhor Jagannatha, tem misericórdia de mim, por favor, socorro. Essa cruz chamada Bimala está me esmagando. Prabhupada marcou para 26 de março o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya. Nesse ano caiu no dia 26 de março, Bimala. Que dia caiu? Nesse ano que deu diferença. Porque o calendário não bate, né? O calendário védico com o calendário comum que a gente usa. Cada ano cai num dia diferente. Prabhupada marcou para 26 de março o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, o dia de instalar as formas de Deus no altar. Os devotos fariam um grande banquete e começariam a adorar o Senhor Jagannatha. Prabhupada disse que eles teriam que construir um altar e ensinou-lhes a prepará-lo. Enquanto Shyamasundara se apressava para terminar sua escultura, uma farpinha cravou-se em sua mão e a ferida logo inflamou. Finalmente, Shyamasundara teve infecção no sangue e ficou tão doente que teve que ser hospitalizado. O Senhor Jagannatha estava eliminando as reações das atividades pecaminosas anteriores de Shyamasundara, disse Prabhupada. Em 26 de março, o dia do aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya, Prabhupada disse que durante a manhã eles ficariam juntos no templo, leriam sobre o Senhor Krishna Chaitanya e fariam canto e dança público de Hare Krishna. E à noite haveria uma cerimônia para instalar o Senhor Jagannatha. Jejuando até o nascer da lua, eles então quebrariam o jejum com um banquete de Krishna Prasadam. Essa é a parte que eu mais gosto. Naquela manhã, ao entrar no templo, Srila Prabhupada viu o trabalho que os devotos haviam feito. O novo altar erguia-se no fundo da sala, acima de onde estivera sua plataforma. E sua plataforma agora estava no lado direito da sala, contra a parede. De seu assento ele seria capaz de ver o altar muito facilmente. O altar era um simples palanque de sequoia a quase 2,5 metros do chão e fixo entre dois grossos pilares de sequoia. Ao Hare, ao Hare, ao Hare. Um dossel cobria o lugar onde as deidades ficariam. Abaixo do altar estava pendente a pintura de Haridasa e do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados dançando durante o canto e dança público de Hare Krishna. E atrás da pintura havia uma tapeçaria de fundo. A quase 1 metro acima do chão, uma prateleira abaixo da pintura sustentava castiçais e seria usada para colocar os artigos oferecidos às deidades. Prabhupada se sentou, como de costume liderou o canto e dança público de Hare Krishna e então cantou uma volta de Hare Krishna no rosário com os devotos. Então fez Hayagriva ler em voz alta o esboço biográfico do Senhor Krishna Chaitanya do primeiro volume do Śrīmad Bhagavatam. Porém, muitos devotos estavam sonolentos, a despeito de Hayagriva ler em voz alta com força e boa dicção.
Embora Prabhupada estivesse ouvindo atentamente e quisesse que os outros se sentassem com ele e ouvissem sobre o Senhor Krishna Chaitanya, ao ver que tantos estavam cochilando, parou a leitura e fez outro canto e dança público de Hare Krishna. Então cantou Hare Krishna no rosário com eles por cerca de 15 minutos. Tudo bem, disse ele, vamos ler de novo. Quem lerá? A mão de Lilavati ergueu-se apressada. Tudo bem. Ele a fez sentar-se perto de sua plataforma e alguém colocou um microfone perante ela. A leitura de Lilavati apresentava um contraste ao tom profundo de Hayagriva, porém ela tinha uma certa entoação acadêmica. Sua pronúncia cuidadosa das palavras e frases em sânscrito agradava a Srila Prabhupada, e várias vezes ele comentou: "Oh, muito bom!" Lilavati ficou emocionado e continuou a ler intensamente e determinada a manter a todos despertos. Naquela noite, devotos e visitantes hippies lotaram a sala totalmente. Prabhupada estava presente e o sentimento era reverencial e festivo. Foi um evento muito especial. As deidades recém-acabadas repousavam sobre o altar e todos relanceavam os olhos para elas enquanto pousavam sobre a sua prateleira de sequoia debaixo de um dossel amarelo com os seus semblantes iluminados por refletores. As deidades não usavam roupas nem ornamentos, mas suas pinturas em negro, vermelho, branco, verde, amarelo e azul brilhavam e estavam frescas. Sorriam, e Srila Prabhupada também as contemplava, erguendo seus olhos para o elevado altar. Prabhupada palestrou sobre as 4 ordens sociais e as 4 ordens transcendentais de vida descritas nos textos védicos. Segundo sua qualidade de trabalho, dizia ele, cada pessoa tem um dever de ocupacional específico, Segundo dizia ele, cada pessoa tem um dever ocupacional específico. Mas a meta última de tal dever, explicou ele, é satisfazer o Senhor Supremo Krishna. Não importa que alguém tenha nascido ou nascimento baixo ou seja pobre, a qualificação material nada tem a ver com a evolução transcendental. Isso aqui é outra máxima, Bimala, está vendo? A qualificação material nada tem a ver com a evolução transcendental. A evolução transcendental faz que seu talento, sua capacidade e seu trabalho satisfaçam ao Senhor Supremo Krishna. Prabhupada deu o exemplo de Sridhara, um devoto paupérrimo do Senhor Krishna Chaitanya que ganhava o equivalente a menos de 5 centavos de dólar por dia. Todavia oferecia metade de sua renda em adoração ao rio Ganges. No entanto, quando alguém é rico, deve dar a metade de sua fortuna para o serviço do Senhor Krishna. Prabhupada citou Rupa Goswami, que dera 50% de sua fortuna para a consciência de Deus, Krishna, dando 25% para sua família e guardando 25% para emergências. De repente, Prabhupada começou a falar sobre o dinheiro perdido por seus discípulos em Nova York. E 25% para si mesmo, de modo que, em momentos de emergência, 3 pontinhos. Pois assim que o dinheiro se vai de minha mão, foge ao meu controle. Recentemente perdi $6.000, não aqui, mas em nosso centro de Nova York. Assim, tão logo o cheque saia de minha mão, então ele se vai, e pronto, se vai, 3 pontinhos. Prabhupada gesticulou para indicar o dinheiro voando de sua mão como um pássaro. Ao referir-se assim ao caso embaraçoso e problemático com o Sr. Price e os rapazes tolos e seu dinheiro ganho arduamente e agora perdido, Prabhupada fez uma pausa por um momento e então prosseguiu com a sua palestra. Prestar atenção a Bhagavan, a pessoa suprema, é prático, disse Srila Prabhupada. Eis aqui Deus, Krishna. A forma de Krishna está ali. A cor de Krishna está ali. O elmo de Krishna também.
e o conselho de Krishna e a instrução de Krishna. O som de Krishna está ali. Tudo Krishna, tudo Krishna. Não há dificuldade. Porém, se você volta sua atenção para o impessoal e para a superalma no coração, como fazem os yogis, então é muito difícil. É muito difícil. Não se pode fixar a atenção no impessoal. O Bhagavad Gita diz que Kleshodikatarastesham avyaktasya chetasam avyatasakta chetasam. Em português, de novo, Bima, tá bom. Kleshodikatarastesham avyaktasakta chetasam. Em português, aqueles que estão apegados ao aspecto impessoal da verdade absoluta, a situação deles é muito incômoda. Não é como cantar Hare Krishna, dançar e comer. Isto é muito bom. Mas aquilo é muito incômodo. E mesmo que você especule sobre o impessoal, o resultado que você alcança após trabalhar arduamente por muitas e muitas vidas é que você, no final das contas, também terá que vir a Deus, Krishna. Em outras palavras, só perdeu tempo inutilmente, né? Com essas yogas inferiores. Se o cara se autorrealizar na yoga, que é impossível em Kali Yuga, aí ele vai ver Deus no coração. Vixe, mas é difícil achar um que consiga fazer isso, hein, Bímola? Aí Krishna fala para ele, agora você tem que me servir. Ou seja, ele perdeu o tempo inutilmente. Srila Prabhupada continuou descrevendo Krishna como a suprema personalidade de Deus, citando evidências de escrituras como o Bhagavad Gita e o Brahma Samhita. O primeiro passo na vida transcendental, explicava ele, era ouvir do próprio Deus, Krishna. Porém, Prabhupada advertiu que se alguém ouvisse a aula e então saísse e se esquecesse, não poderia melhorar. Tudo o que vocês ouvem deve dizer aos outros, disse Srila Prabhupada. Está vendo? Todos podem pregar, né? É só repetir o que ouviu sobre Deus, Krishna. Isso é pregação perfeita e completa. Tudo que vocês ouvem devem dizer aos outros, disse Prabhupada. E deu o exemplo de como os discípulos estavam escrevendo em De Volta ao Supremo, o que haviam ouvido de seu mestre espiritual. E para falar ou escrever o que se ouviu, tem-se de ser reflexivo. Vocês estão ouvindo sobre Deus, Krishna, portanto devem refletir, então devem falar. De outro modo não funcionará. Assim, Shrotavya Kirtitavyascha Dhyeya Pudyascha. Em português, e vocês devem fazer adoração. Portanto, vocês precisam dessa forma de Deus para adorar. Temos que pensar, temos que falar, temos que ouvir, temos que adorar, Pudyascha. E devemos fazer isso esporadicamente? Não. Nityada. Em português, regularmente. Regularmente. Este é o processo. Assim, qualquer pessoa que adote este processo poderá entender a verdade absoluta, Krishna. Essa é a declaração nítida do Śrīmad Bhagavatam. Muito obrigado. Alguma pergunta? Um jovem levantou a mão e começou veementemente. Bem, o Senhor mencionou como devemos seguir a lei suprema, como devemos agir de acordo com o que nosso espírito nos fala, ou o que o Senhor, o seu Supremo, seja lá o que for, lhe fala. Quero dizer, tudo que ele lhe fala isso, quero dizer, se o Senhor meditar bastante, sente que deve fazer algo, 3 pontinhos. Prabhupada, não é algo. Tem que ser um fato real. E o rapaz, sim, quero dizer como... E Prabhupada, assim não se trata de algo.
E o rapaz: bem, vejo. E Prabhupada: algo é vago. Você precisa falar o que é esse algo. E o rapaz: bem, digamos que seja 3 pontinhos. E Prabhupada fala: isso você não pode expressar. Isso significa que você não faz ideia. Logo precisa aprender. Nisto consiste o processo. Estou falando sobre o processo. Se você deseja ter conhecimento da verdade absoluta, a primeira coisa é ter fé. Então você precisa ser introspectivo. Depois precisa devotar-se e precisa ouvir de fontes autênticas. Estes são os diferentes métodos. E quando você chegar ao conhecimento final da plataforma de Brahman, a plataforma de Paramatma e, enfim, a suprema personalidade de Deus absoluta, Krishna, então o seu dever será satisfazer a suprema personalidade de Deus. Esta é a perfeição de sua vida ativa. Estes são os degraus do processo. E conclui-se que todos, não importa quem sejam, têm o dever de satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. Poxa vida, isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Todos, não importa quem sejam, têm o dever de satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna. E como podemos satisfazer? Temos que ouvir sobre ele, temos que falar sobre ele, temos que pensar sobre ele, temos que adorá-lo, e isso regularmente, isso ajudá-lo-á. Porém, se você não fizer nenhuma adoração, se não pensar, se não ouvir, se não falar, e simplesmente meditar em algo, esse algo não é Deus. E o rapaz: quero dizer, bem, o senhor sabe, sou muito jovem, não sei o que quero dizer, não sei o que, 3 pontinhos. E Prabhupada fala: não sei, é disso que estou falando, que você tem que tomar conhecimento através desses processos. Somos todos, não sei, assim temos que saber, este é o processo. E uma jovem fala: já que ainda não entendemos a lei suprema, pois somos jovens e isto é uma novidade para nós, como então podemos falar sobre isso? E Prabhupada fala: portanto, vocês têm que ouvir. A primeira coisa é Shrotavya. Vocês têm que ouvir. A menos que ouçam, como poderão falar? Portanto, estamos dando-lhes a oportunidade de ouvir. Ouçam, que depois poderão falar, então poderão pensar. Estamos dando a todos a oportunidade de ouvir, falar, pensar, adorar. Esta é a missão da sociedade Hare Krishna. A menos que você ouça, como poderá falar? A primeira tarefa é ouvir, depois falar. Estes são os processos. Vocês têm que ouvir, e ouvindo têm que repetir, cantar, e então pensar, adorar. Estes são os processos. Upendra comenta: Swamiji, pelo que entendi, temos que ouvir, porém devemos falar, ou primeiro ouvimos por um longo tempo e depois falamos? E Prabhupada responde: não. Por que um longo tempo? Suponhamos que você ouve 2 linhas. Repita essas 2 linhas. E além de tudo, o mais, você ouve Hare Krishna. Assim pode cantar Hare Krishna. Qual é a dificuldade? Shrotavya kirtitavyascha. Vocês têm que ouvir e cantar. Assim, se vocês não podem se lembrar de todos os tópicos que estamos falando do Bhagavad Gita ou do Śrīmad Bhagavatam, podem pelo menos lembrar-se disso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Portanto, é o processo mais fácil. Vocês ouvem Hare Krishna e cantam Hare Krishna. As outras coisas virão naturalmente.
Portanto, é o que a gente sempre repete aqui, né? As pessoas, o que eu tenho que fazer? Olha, cante Hare Krishna e leia os livros de Prabhupada. As outras coisas virão naturalmente, porque é natural essa consciência de Deus em todos. A gente só tem que reviver ela, e para reviver ela é muito fácil. É só cantar Hare Krishna e ler os livros de Prabhupada, como a gente está fazendo aqui na rádio, né? Portanto, isto é possível para todos, até a criança pode repetir Hare Krishna. Qual é a dificuldade? Vocês ouvem Hare Krishna e cantam Hare Krishna. Não lhe estamos dando uma tarefa muito difícil ou muito incômoda, então tudo virá naturalmente. Estamos lhe dando tudo, porém, caso no início sintam que é difícil, podem pelo menos fazer isto. E isto é muito bom, cantar Hare Krishna. Na realidade, vocês fazem isto, ouvir e cantar. Este é o processo que os ajudará. É o princípio básico do avanço na vida transcendental. Sem ouvir, iremos simplesmente fantasiar, perder o nosso tempo e desencaminhar as pessoas. Temos que ouvir das fontes autorizadas. E Srila Prabhupada fez uma pausa. A conversa filosófica fora rigorosa, durante cerca de 45 minutos. Ele não estava cansado, poderia ter continuado, mas agora queria fazer a instalação da forma de Deus no altar. Todas as coisas necessárias para a vida transcendental estavam ali. O templo, os devotos, os livros, a forma de Deus, o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Ele queria que esses jovens se aproveitassem disso. Por que deveriam permanecer vivendo como animais e pensando que a vida espiritual era como um vago tatear de algo? Deveriam aproveitar-se da misericórdia de Deus, Krishna, e serem exitosos e felizes. E para isso, Prabhupada era o seu servo incansável. E Prabhupada fala, então Hayagriva, venha cá. Prabhupada fizera com que os devotos pusessem uma grande vela sobre um prato e a cerimônia que ele planejara seria simples, com devotos e convidados vindo um após o outro e oferecendo a chama em círculos perante as formas de Deus, Jagannatha. Isso deve ser aceso, disse Srila Prabhupada. E quando ouvirem o canto e dança público de Hare Krishna, devem começar a fazer dessa maneira perante a forma de Deus. E Srila Prabhupada moveu as suas mãos em círculo perante a forma de Deus. Entende? E Hayagriva, sim, sim. E Prabhupada, sim, com o canto de Hare Krishna. E então, ao cansar-se, a pessoa deve entregá-la a outra, a um devoto. Quando estiver cansada, deve dar a outra pessoa, enquanto perdurar o canto e dança público de Hare Krishna. Deve-se fazer isto agora, mesmo com o canto de Hare Krishna, entende? Sim. Então comece e, ao se cansar, entregue-a a outro. O sistema continua dessa maneira. Srila Prabhupada, de seu assento, orientou Hayagriva em como aproximar-se da forma de Deus no altar com a vela acesa. Algumas das moças abafaram o riso com nervosa expectativa. De frente para a forma de Deus, disse Srila Prabhupada. Está bom, agora o melhor é começar o canto de Hare Krishna. Prabhupada começou a tocar os símbolos de mão e a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, com a melodia popular que introduzira nos Estados Unidos. Bem na frente, bradou ele, gesticulando para Hayagriva ficar mais diretamente em frente às formas de Deus. Devotos e visitantes começaram a levantar-se e a dançar Hare Krishna de braços erguidos, com os corpos gingando ritmicamente para trás e para frente enquanto encaravam as brilhantes formas pessoais das deidades e cantavam Hare Krishna.
Dentro do dossel, luzes coloridas começaram intermitentemente a emitir clarões azuis, vermelhos e amarelos, iluminando intensamente os extraordinários olhos do Senhor Jagannatha, de Subhadra e de Balarama. Mukunda, que instalara as luzes, sorria e olhava para o Swamiji esperando sua aprovação. Prabhupada assentiu com a cabeça e continuou compenetrado a cantar Hare Krishna. Os jovens hippies estavam entusiasmados por cantar e dançar Hare Krishna, sabendo que o canto e dança público de Hare Krishna normalmente durava 1 hora. Alguns assimilaram as palavras do Swami, de que se deve fixar a mente na forma pessoal do Senhor Supremo Krishna, e entenderam melhor quando o viram erguer os olhos até as formas de Deus e dizer: eis aqui Deus, Krishna. Outros não tinham assimilado, achavam, porém, simplesmente incrível e bem-aventurado cantar Hare Krishna e olhar para as sorridentes formas de Deus de grandes olhos sobre o altar e entre as flores e o incenso a queimar. Prabhupada contemplava com prazer enquanto as pessoas revezavam-se em oferecer a vela perante o Senhor Jagannatha. Era uma cerimônia simples de instalação da deidade. Em grandes templos na Índia, a instalação da deidade seguia uma cerimônia solene e precisa, requerendo vários dias de rituais contínuos, dirigidos por sacerdotes bem pagos. Porém, em São Francisco não havia sacerdotes brahmanas para pagar, nem seria possível manter padrões altos de cerimonial. Os sacerdotes brahmanas conscientes de casta da Índia considerariam heresia que não hindus atendessem ao Senhor Jagannatha e executassem sua adoração. Exceto o Prabhupada, ninguém permitiria que algum dos presentes sequer entrasse no templo em Jagannatha Puri. O homem branco, o ocidental, não era admitido a ver o Senhor Jagannatha, exceto uma vez por ano, quando ele passeava em seu carro durante o festival de carros do Senhor Jagannatha, famoso mundialmente como Ratha Yatra. Estas restrições, porém, eram costumes sociais e não preceitos das Escrituras. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati introduzira a adoração à forma de Deus no altar e a iniciação em favor de qualquer pessoa, independentemente de casta, raça ou nacionalidade. E Bhaktivinoda Thakur, o pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ansiara pelo dia em que o povo do Ocidente misturar-se-ia com os seus irmãos indianos e cantariam Hare Krishna. Srila Prabhupada viera ao Ocidente com o propósito de satisfazer os desejos e a visão de seu mestre espiritual e de Bhaktivinoda Thakur, criando devotos de Deus entre os ocidentais. Logo, caso os ocidentais quisessem realmente se tornar devotos, teriam que prestar adoração às formas de Deus. Caso contrário, seria mais difícil eles se purificarem. Srila Prabhupada tinha confiança na orientação de seu mestre espiritual e nas Escrituras. Tinha fé de que o Senhor Jagannatha era especialmente misericordioso para os caídos. Ainda bem, né, Bima? Senão, estávamos ferrados até hoje. Orava para que o Senhor do Universo, Jagannatha, não se ofendesse ao ser recepcionado em Nova Jagannatha Puri. Ao terminar o canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada pediu que Haridasa lhe trouxesse a vela. Prabhupada passou suas mãos sobre a chama e com elas tocou em sua testa. Sim, disse ele, mostre a todos, a todas e a cada pessoa que de tudo isso podem participar. É isto, faça dessa maneira e mostre a todos, indicou que Haridasa deveria apresentar a vela a cada pessoa na sala, de modo que todos os presentes pudessem tocar com suas mãos a chama como ele fizera e então tocar em suas testas. Enquanto Haridasa ia de pessoa a pessoa, alguns devotos pingaram algumas moedas sobre o prato e outros imitaram. Em seguida, Srila Prabhupada explicou: o Bhagavatam recomenda ouvir, cantar, pensar e adorar.
Este processo que acabamos de introduzir no advento de Jagannatha Swami significa que agora este templo está completamente estabelecido. Sim, este é o processo de adoração. Chama-se Arati. Assim, ao final do canto e dança público de Hare Krishna, este Arati continuará. E o processo de adoração consiste em tomar o calor da vela e contribuir com algo para a manutenção da adoração. Assim, caso sigam este processo simples, verão afinal como compreenderão a verdade absoluta. Peço-lhes outra coisa. Todos os devotos ao vir para o templo tragam uma fruta e uma flor. Se puderem trazer mais frutas e mais flores, ótimo. Se não puderem, não é muito caro trazer uma fruta e uma flor e oferecê-las às formas de Deus no altar. Peço-lhes, pois, que quando vierem ao templo tragam isso. Pode ser qualquer fruta. Não se requer que tragam uma fruta muito cara. Qualquer fruta. O que puderem adquirir, uma fruta e uma flor. Ele fez uma pausa e passou os olhos ao redor pela sala. Sim, agora podem distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Vou até tomar água depois dessa. Os convidados sentaram-se em filas no chão e os devotos começaram a servir Krishna Prasadam, oferecendo o primeiro prato a Prabhupada. As preparações eram aquelas que Prabhupada ensinara pessoalmente aos devotos em sua cozinha. Samosas, halava, puris, arroz, vários legumes cozidos, molho picante de frutas, doces, todas as especialidades de domingo. Os visitantes adoraram o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e comeram o mais que puderam. Enquanto os devotos, especialmente as mulheres peritas, serviam mais e mais Krishna Prasadam, os visitantes ficavam à vontade desfrutando de um banquete noturno e de conversas amigáveis. Após Prabhupada provar todas as preparações, armou um olhar com sobrancelhas erguidas. Ótimas preparações, todas as glórias aos cozinheiros. Alguns minutos mais tarde, enquanto o banquete continuava, Srila Prabhupada falou ao microfone. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. Howard, repita isso. Hayagriva engoliu, limpou a garganta e falou alto. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. E Prabhupada disse, sim, deve-se cantar isso. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhava Tume. Um rapaz perguntou o que significava. Hayagriva replicou, Senhor do Universo, por favor, mostra-te a mim. Ao perceber um homem mais idoso, decentemente trajado, deixando a sala sem receber um prato do banquete, Prabhupada ficou preocupado. Por que ele está indo embora? Peça-lhe que volte. E um rapaz correu atrás dele, abrindo a porta do templo e chamando, por favor, não saia. O Swamiji pede. Enquanto o homem reentrava na lojinha, Prabhupada solicitou, por favor, tome alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. E voltando-se para as devotas que serviam, exigiu, sirvam no primeiro. E assim o banquete continuou à sombra do altar do Senhor Jagannatha e sobre os auspícios de seu servo, Srila Prabhupada. No dia seguinte, agindo caprichosamente, os devotos tiraram a forma de Deus do altar e levaram-no ao Golden Gate Park para um canto e dança público de Hare Krishna. Em questão de minutos, centenas de pessoas juntaram-se no prado abaixo da colina hippie, dançando e cantando Hare Krishna em volta do Senhor Jagannatha. Após várias horas, os devotos recolocaram-no em seu altar. Prabhupada desaprovou. A forma de Deus nunca deve deixar o templo. As deidades não saem para ver o povo, exceto em ocasiões especiais. Elas não são feitas para que os pássaros respinguem excremento nelas. Se vocês querem ver as deidades, têm que visitá-las. A presença do Senhor Jagannatha rapidamente embelezou o templo. Os devotos faziam-lhe guirlandas diariamente.
As pinturas de Jadurani do Senhor Vishnu chegaram de Nova York e Govinda Dasi pintara um grande retrato de Srila Prabhupada, que agora estava pendurado ao lado de seu assento. Os devotos também colocaram nas paredes gravuras indianas de Krishna. Havia luzes sobre o Senhor Jagannatha que faziam seus olhos parecerem pulsar e suas cores moverem-se em destaques, e ele tornou-se uma atração especial na vizinhança psicodélica do Rajyasburi. Como Prabhupada solicitara, os devotos e convidados começaram a trazer oferendas perante o altar do Senhor Jagannatha. Os hippies passavam por lá e deixavam tudo que podiam: uma espiga de trigo, metade de um pão, uma caixa de biscoitos, um pedaço de chocolate, ou velas, flores e frutas. Ao ouvirem que antes de usar algo para si mesmo deve-se primeiro oferecê-lo a Deus, Krishna, alguns hippies começaram a trazer suas roupas novas e oferecê-las com uma oração ao Senhor Jagannatha antes de usá-las. Esses hippies não seguiam as instruções do Senhor Jagannatha, mas queriam suas bênçãos. Toda a noite os devotos executavam a cerimônia de adoração a Deus no altar, exatamente como Prabhupada lhes ensinara, revezando-se no oferecimento de uma vela perante o Senhor Jagannatha. Quando os devotos perguntaram se podiam acrescentar algo à cerimônia, Prabhupada disse que sim, podiam também oferecer incenso. Disse que havia muitos outros pormenores na adoração à forma de Deus, bastante numerosos para manter os devotos ocupados 24 horas por dia. Porém, caso fosse contar-lhes tudo de uma vez, desmaiariam. Falando privadamente em seu quarto a um de seus discípulos, Prabhupada disse que durante o canto e dança público de Hare Krishna no templo, ele pensava no Senhor Krishna Chaitanya dançando perante o Senhor Jagannatha. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Não é para cantar, tá? Contou, os devotos cantam, né, no festival de carros do Senhor Jagannatha, eles cantam para o Senhor Jagannatha. Vai cantar para quem, Bimala? Contou como o Senhor Krishna Chaitanya viajara a Puri e dançara perante o Senhor Jagannatha em êxtase tão grande que foi incapaz de dizer qualquer coisa além de Jag, 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 Jag. O Senhor Krishna Chaitanya pensara: Krishna, por tanto tempo quis te ver e agora finalmente te vejo. Quando o Senhor Krishna Chaitanya vivia em Puri, não menos do que 500 homens de uma vez o visitavam, e toda noite havia um grande canto e dança público de Hare Krishna com 4 grupos, cada qual com 4 tocadores de tambores e 8 tocadores de símbolos de mão. Um grupo deste lado e o outro do outro lado, explicou Prabhupada. Um grupo atrás e um grupo na frente, e o Senhor Krishna Chaitanya no meio. Todos dançavam e os 4 grupos cantavam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isto acontecia toda noite por todo o tempo que ele ficou em Jagannatha Puri. Os devotos compreendiam que havia uma grande diferença entre eles e o Swamiji. Ele nunca fora um hippie, jamais sentira vontade de estar nas ilusões do LSD do Rajyasburi, dos posters psicodélicos, dos músicos de rock, do linguajar hippie e das pessoas de rua. Sabiam que ele era diferente, embora às vezes esquecessem. Ele passava tanto tempo com eles todos os dias, comendo com eles, brincando com eles, dependendo deles. Mas então, às vezes, lembravam-se de sua identidade especial. Quando cantavam com ele no templo perante o Senhor Jagannatha, diversamente deles, ele pensava nos cantos e danças públicos de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya perante o Senhor Jagannatha em Puri. Ao ver Jagannatha, o Senhor Krishna Chaitanya vira Krishna, e o seu amor por Deus, Krishna, fora tão grande que ele enlouquecera.
Prabhupada pensava nessas coisas num grau muito além do que seus discípulos pudessem entender, e mesmo assim permanecia com eles como seu querido amigo e instrutor transcendental. Era servo deles, ensinando-lhes a orar como ele, para serem capazes de servir a Krishna. Ó Senhor do Universo, por favor, mostra-te a mim. Govinda Dasi tinha uma pergunta para o Swamiji. Ele mencionara brevemente que o Senhor Krishna Chaitanya costumava chorar de saudades de Deus, Krishna, e uma vez chegara a atirar-se ao rio se lamentando: onde está Deus? Onde está Krishna? Ela não tinha certeza de se sua pergunta seria adequada, mas esperava por uma oportunidade para fazê-la. Uma noite após a palestra, quando Prabhupada pediu perguntas e não havia nenhuma, Govinda Dasi perguntou. Ela pensou. Vou ler de novo, Bimala. Uma noite após a palestra, quando Prabhupada pediu perguntas e não havia nenhuma, Govinda Dasi pensou: esta é minha oportunidade. Porém, hesitou. Sua pergunta não era sobre o assunto da aula e, além disso, ela não gostava de fazer perguntas em público. Nenhuma pergunta. Srila Prabhupada olhou ao redor e Govinda Dasi achou que o Swamiji parecia desapontado de que não havia perguntas. Ele dissera várias vezes que eles deviam fazer perguntas e esclarecer quaisquer dúvidas. Porque se tiver dúvidas, a fé não é sólida, né? E se a fé não é sólida, ela pode desabar como um muro sem cimento. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Nossa, eu não posso falar nada aqui. Ele perguntou novamente: vocês têm alguma pergunta? E Govinda Dasi: bem, o senhor podia falar sobre o senhor Krishna Chaitanya? Perguntando, Prabhupada, o quê? E Govinda Dasi fala: perguntando onde está Krishna. E Prabhupada, o quê? E Govinda Dasi fala: o senhor podia contar sobre o senhor Krishna Chaitanya perguntando onde está Krishna e caindo na água? Ou isso não seria... E Prabhupada sorriu: sim, muito bom, sua pergunta é muito boa. Estou muito contente. O senhor Krishna Chaitanya, ele foi o maior símbolo de amor por Deus, Krishna Bhakti, um devoto de Deus, Krishna. Assim veja um exemplo da vida dele. Ele nunca disse: acabo de ver Deus, Krishna. Nunca disse: eu vi Deus. Ele andava louco atrás de Deus, Krishna. Este é o processo da filosofia do Senhor Krishna Chaitanya. Chama-se Viraha. Viraha significa saudades. Saudades de Deus, Krishna. Krishna, és tão bom, és tão misericordioso, tão amável, porém sou tão patife, tão cheio de pecados que não posso te ver, não sou qualificado para te ver. Dessa maneira, se alguém sente saudades de Deus, Krishna, quero te ver, mas sou tão desqualificado que não posso te ver. Este sentimento de saudade falo-á rico em consciência de Deus, Krishna. Sentimentos de saudade. Não que, Krishna, acabo de te ver, pronto, tudo bem, já entendi tudo está acabado, não preciso fazer mais nada. Não. Perpetuamente, considerem que não sou digno de ver Deus, Krishna. Isso falo-á ricos em consciência de Deus, Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya demonstrou isto, este sentimento de saudade. Esta é a saudade de Radharani. Quando Krishna ia de Vrindavana para sua casa, a casa de seu pai, Radharani sentia-se assim, sempre louca atrás de Krishna. Assim, Krishna Chaitanya, o Senhor Krishna Chaitanya assumiu o sentimento de saudade de Radharani. Esta é a melhor maneira de adorar a Deus, Krishna, tornar-se consciente de Krishna. Assim, vocês sabem que o Senhor Krishna Chaitanya caiu no mar. Krishna, se estás aqui, Krishna, se estás aqui. Do mesmo modo, os devotos seguintes, discípulos diretos do Senhor Krishna Chaitanya, os principais renunciados de Vrindavana, Rupa Goswami, Sanatana Goswami,
Eles também, a mesma sucessão discipular, eles também adoram Krishna nesse sentimento de saudade. Há um belo verso sobre eles, e Srila Prabhupada cantou. Vou ler a tradução, porque nem me atrevo, né? Não dá não, Bimala. Sei cantar nem Hare Krishna direito. Eu sou apenas um leitor latino-americano, sem dinheiro no bolso. Já parei com a palhaçada. É tradução do verso, tá? Tá, já parei. Mesmo esses Goswamis, mais tarde, quando estavam muito maduros em serviço prático e amoroso a Deus, o que eles faziam? Diariamente eles estavam em Vrindavana, tal qual loucos. Krishna, onde estás? Esta é a sua qualidade. Eu acho que a tradução exata está aqui no rodapé, Bimala. Bom, vou ler no rodapé, tem um... é a tradução mesmo do verso. Prabhupada falou aqui o significado, né? Explicou, agora é a tradução. Ofereço minhas respeitosas reverências aos 6 Goswamis, a saber, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunatha Bhatta Goswami, Shri Raghunatha Dasa Goswami, Shri Jiva Goswami e Shri Gopala Bhatta Goswami, que cantavam bem alto em toda parte de Vrindavana, bradando: Rainha de Vrindavana, Radharani, ó Lalita, ó filho de Nanda Maharaja, onde todos vós estáis agora? Será que estáis lá na colina de Govardhana? Ou estáis debaixo das árvores, às margens do rio Jamuna? Onde estáis? Estes eram os seus sentimentos na execução da consciência de Deus, Krishna. É uma ótima pergunta. Srila Prabhupada fez uma pausa e murmurou pensativo. Ficou murmurando e permaneceu calado. Eles também permaneceram calados, observando ele. Ele estava sentado de pernas cruzadas sobre a almofada de veludo negro em sua plataforma de sequoia. Tinha as mãos postas, os olhos cerrados, e ficou arrebatado num sentimento interno de êxtase. Embora os simples devotos presentes não pudessem entender o que se passava, podiam vê-lo entrar em profundo estado de introspecção. Puderam sentir a atmosfera transformar-se numa reverencial tranquilidade devocional. Mantiveram seus olhos fixos nele. Passou-se 1 minuto e meio. Srila Prabhupada murmurou outro pensativo e abriu os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Inclinou-se e pegou os seus símbolos de mão que tilintaram em suas mãos, porém ficou imóvel de novo. Outra vez perdeu a sua consciência externa. Passou-se outro minuto de silêncio. O minuto parecia extremamente calmo, todavia intenso e longo. Passou-se outro minuto. Após quase 4 minutos, Srila Prabhupada pigarreou e tocou os símbolos de mão, um no outro, e começando o ritmo lento, 1, 2, 3, 1, 2, 3, um devoto começou a ressoar um acompanhamento de harmônio. Prabhupada cantou: Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya, progredindo o canto para um compasso cada vez mais animado. Após cerca de 10 minutos, o canto parou e Prabhupada deixou a sala. Enquanto os devotos se levantavam e começavam os seus diversos deveres, alguns saindo pela porta dianteira logo após Prabhupada e indo para a cozinha, outros reunindo-se para conversar, todos sabiam que seu mestre espiritual sempre sentira intensas saudades de Deus, Krishna. Não tinham dúvidas de que era êxtase profundo, pois só por estar na presença dele, durante aquela longa e especial serenidade, também haviam sentido um vislumbre do mesmo amor por Deus, Krishna Prema. A convite de seus discípulos, Srila Prabhupada concordou em realizar um canto e dança público de Hare Krishna na praia. Numa noite de terça-feira, sem canto de Hare Krishna nem palestra marcados no templo,
ele entrou no assento traseiro de um dos carros dos devotos. Cerca de uma dúzia de seguidores iniciados e um casal de cães entraram em outros carros e juntos viajavam até a praia. Ao chegarem, alguns devotos saíram correndo pela praia, juntando pedaços de madeira e fazendo uma fogueira ao abrigo de uma duna de areia. O ar da tardinha estava fresco e havia uma brisa do lado do mar. Prabhupada vestia um longo casaco xadrez sobre uma suéter com capuz. Durante o canto e dança de Hare Krishna, ele bateu palmas e dançou enquanto os devotos davam-se as mãos, formando um círculo ao seu redor. Enquanto o sol se punha, todos os devotos voltaram-se para o oceano, erguendo seus braços e cantando tão alto quanto podiam. Haribol! Haribol! Porém, com a arrebentação estourando na costa e com a grande corrente de ar revolto ao redor deles, o seu canto soava muito pequeno. Reunindo-se em volta da fogueira, os devotos enterraram debaixo dos carvões, embrulhadas em lâminas de metal, batatas e maçãs recheadas com passas e açúcar mascavo. Foi ideia deles, mas Prabhupada ficava feliz em agir de acordo com suas ideias de divertido canto e dança público de Hare Krishna californiano. Haridas e Hayagriva haviam composto uma canção sobre o sábio Narada Muni e cantaram-na para Prabhupada. Vou ler a letra da música. Vocês sabem quem é o primeiro astronauta eterno deste universo? O primeiro a emitir as suas incríveis vibrações a todas aquelas superestações cósmicas. Por esta canção ele sempre brada, deixa os planetas em revoada. Porém, deixem-me dizer-lhes, antes que me achem doido, que estou falando sobre Narada Muni, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada riu, gostava de qualquer coisa em que o canto de Hare Krishna estivesse e pediu-lhes que compusessem mais de tais canções para os seus compatriotas. Caminhando juntos ao longo da praia, deram com um velho moinho de vento holandês já em ruínas. Mukunda disse: Prabhupada, eu vou prestar atenção, me errei aqui. Deixa eu tomar água, já volto. Não é fácil não sabia, mas só dá bronca. Eu errei porque você fica me pressionando para ir depressa. Tá louco. Onde eu estava? Aqui, ó. Caminhando juntos ao longo da praia, deram com um velho moinho de vento holandês, já em ruínas. Mukunda, disse Prabhupada, você deve aproximar-se dos homens do governo e comunicar-lhes que restauraremos este moinho de vento, caso nos deixe construir um templo neste local. A princípio Mukunda levou isso na brincadeira, mas então viu que Prabhupada estava completamente sério. Mukunda disse que indagaria sobre isso. Prabhupada, em seu bem grande casaco xadrez abotoado até o pescoço, era o amado centro do passeio dos devotos. Após a caminhada, ele se sentou com eles num grande tronco comendo batatas assadas e untadas com manteiga derretida. E ao terminar atirava os seus restos aos cães. À medida que escurecia, estrelas apareceram no céu acima do oceano e os devotos chegaram mais perto de Prabhupada para um último canto e dança público de Hare Krishna. Então, exatamente como no templo, eles prostraram-se e Prabhupada falou alto as orações ao Senhor Krishna e a sucessão discipular. Porém, ele finalizou: todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias ao Oceano Pacífico, e todos riram. O Swamiji estava fazendo o que seus discípulos queriam, gozando de um canto e dança público de Hare Krishna, piquenique noturno na praia com eles. E eles estavam fazendo o que ele queria, cantando o Mahamantra Hare Krishna, tornando-se devotos de Deus, Krishna, e se tornando felizes.
Hayagriva, sozinho com Prabhupada em seu quarto, sentou-se encarando-o. Poucos dias atrás, Hayagriva mostrara a Prabhupada uma peça teatral sobre o Senhor Krishna Chaitanya que encontrara na livraria, e Prabhupada dissera que ela não era fidedigna. Assim, Prabhupada decidiu preparar um esboço para uma peça genuína e fazer Hayagriva escrevê-la. Dar-lhe-ei todo o enredo, disse Srila Prabhupada. Então você só terá que executá-lo. E Prabhupada estava com humor descontraído e alegre, pretendendo relatar os eventos da vida do Senhor Krishna Chaitanya. Preparara um esboço de 23 cenas e agora queria expor cada uma delas. Hayagriva mal teve tempo suficiente para entender o que Prabhupada estava para fazer e quase nenhum tempo para preparar-se e anotar enquanto Prabhupada começava a descrever a primeira cena. Primeira cena, começou ele. Nela, as pessoas estão passando na estrada fazendo canto e dança público de Hare Krishna exatamente como fazemos. Há uma bela procissão com tambores e símbolos de mão e aquela corneta. E todo o povo está fazendo canto e dança público de Hare Krishna da maneira normal. Temos que fazer uma boa procissão. A segunda cena mostra Kali como um negro decorado com roupas reais e aspecto muito feio, e sua rainha é outra dama bem feia. Então, eles estão perturbados. Conversarão entre si que... Agora que tem o movimento Hare Krishna, como levaremos a cabo nossas atividades nesta era de desavenças, Kali Yuga? Nessa cena haverá, num canto, 2 ou 3 pessoas bebendo. A cena será assim. A era de desavenças personificada e sua consorte estão sentadas no centro. Num canto, alguém participa de bebedeira e em outra parte, alguém ilicitamente fala de luxúria e com amor com uma mulher. Em outra parte, alguém está matando uma vaca e em outro canto, jogos de azar. Deve-se distribuir a cena desta maneira. E no meio, o homem feio, Kali, e a mulher feia conversarão o seguinte: estamos agora em perigo. O movimento Hare Krishna começou. O que fazer? Termine esta cena dessa maneira. Então, olha essa aula de teatro, Bimala. Então a terceira cena é muito boa. A dança eterna do amor. Hayagriva interrompeu. Tinha algumas ideias pessoais sobre o que chamava o ponto de vista dramático. Acho, disse Hayagriva, articulando fortemente as suas palavras, que isso pode aplicar-se ao mundo inteiro, no sentido de que, embora os nomes sejam indianos, acho que a exibição que o Senhor descreveu da Assembleia de Kali e sua esposa, pecado, e a exibição de sexo ilícito e do matadouro podem ser tiradas de protótipos ocidentais. Srila Prabhupada disse que não fazia objeção à sugestão de Hayagriva, mas que não queria que as pessoas pensassem que ele estava discriminando os ocidentais, como se fossem os únicos a praticar sexo ilícito. Hayagriva fez menção de replicar, mas decidiu que aquela não era hora para argumentações. O Swamiji estava ansioso para continuar descrevendo os passatempos do Senhor Krishna Chaitanya. Prabhupada fala: dança darasa significa Krishna e Radharani no centro e as vaqueirinhas ao redor. Você viu essa cena de roda outro dia, quando os jovens começaram a dançar conosco no parque de mãos dadas? E Hayagriva: sim, sim. E Prabhupada: assim, um Krishna e uma vaqueirinha, eles estão dançando. Esta deve ser a cena. Então deve-se parar a dança eterna do amor e Krishna conversará com as vaqueirinhas. Krishna dirá para as vaqueirinhas que: minhas queridas amigas, viestes a mim na calada da noite. Isso não é muito bom, pois é dever de toda mulher satisfazer o seu esposo. Tá vendo, Bimala? Tá, lê mais, fala menos, tá bom. Vou ler de novo aqui, você me cortou.
Isto não é muito bom, pois é dever de toda mulher satisfazer o seu esposo. Assim, o que seus esposos pensarão se vierdes assim na calada da noite? Então, por favor, voltai. Assim as vaqueirinhas replicarão dessa maneira: não podes pedir-nos que voltemos, pois viemos ter contigo com muita dificuldade e com um grande desejo estático, e não é teu dever nos pedir para voltar. Dessa maneira bole alguma conversa de Krishna pedindo a elas que voltem, mas elas continuem insistindo: não, deixe-nos continuar nossa dança eterna do amor. Então, ao terminar a dança eterna do amor, as vaqueirinhas irão e Krishna dirá: estas vaqueirinhas são meu coração e minha alma. São devotas tão sinceras que nem se importam com problemas familiares, nem tampouco com a difamação. Elas vêm a mim. Assim, como vou recompensá-las? Pensava ele. Como vou recompensar o amor estático delas? Assim pensou ele, nem posso recompensá-las a menos e até que eu assuma a situação delas para compreender-me. Porém, nem eu posso me compreender, tenho que aceitar a posição das vaqueirinhas, como elas me amam. Assim, tecendo tal consideração, ele assumiu a forma do Senhor Krishna Chaitanya. Portanto, Krishna é negro e o Senhor Krishna Chaitanya é da cor das vaqueirinhas. Toda a vida do Senhor Krishna Chaitanya é a representação do amor das vaqueirinhas para com Deus, Krishna. Deve-se retratar isso na imagem desta cena. Você tem algo a perguntar? E Hayagriva fala: foi determinação dele encarnar como o Senhor Krishna Chaitanya? E Prabhupada: sim, o Senhor Chaitanya. E Hayagriva: a fim de quê? E Prabhupada: a fim de apreciar Krishna sob a forma de uma vaqueirinha. Usemos como exemplo o meu relacionamento com vocês. Vocês têm sua individualidade e eu tenho a minha. Mas se eu quiser analisar como vocês me são tão obedientes e amorosos, então terei que assumir a sua posição. É uma psicologia muito natural. Tem que ser retratada dessa maneira. E Prabhupada descrevia e explicava uma história após a outra, a maioria das quais novas para Hayagriva. Hayagriva não podia soletrar apropriadamente ou mesmo pronunciar os nomes. Não sabia quem era a mãe do Senhor Krishna Chaitanya, nem se Nityananda era devoto. E quando Prabhupada contou a história de Shira Chora Gopinata, a deidade que roubou o leite condensado para o seu devoto, Hayagriva ficou confuso e achou que Prabhupada havia dito que o Senhor Krishna Chaitanya roubara o leite condensado. E Prabhupada: não, você não ouviu, Após ver a deidade, o Senhor Krishna Chaitanya estava sentado e olhando, e neste ínterim, Nityananda Prabhu narrava a história de como o nome da deidade tornou-se Shira Chora Gopinata. Entendeu agora? Hayagriva titubeou: Nityananda? E Prabhupada: Nityananda acompanhava o Senhor Krishna Chaitanya. E Hayagriva: Nityananda narrava isto para o Senhor Krishna Chaitanya? E Prabhupada: sim, a deidade ficou conhecida como Shira Chora Gopinata. Narrou-se a história, repetia Prabhupada pela terceira vez, de que anteriormente a deidade havia roubado um pote de leite condensado para o seu devoto. E Hayagriva: agora, que relação direta isso tem com o Senhor Krishna Chaitanya? E Prabhupada fala: o Senhor Krishna Chaitanya visitou este templo. Qualquer pessoa que naqueles dias fosse a Jagannatha Puri vindo da Bengala tinha que passar por aquele caminho. E no caminho está o templo Shira Chora Gopinata. Assim todos costumavam visitá-lo. Antigamente Madhavendra Puri também visitou este templo e a deidade roubou o leite condensado para ele. Daquela época em diante, a deidade é conhecida como Shira Chora Gopinata. Tal história foi narrada para Krishna Chaitanya. Assim, enquanto ele estava sentado perante a deidade, narrou-se a história
e Krishna Chaitanya regozijou-se de que Deus seja tão bondoso que às vezes rouba para o seu devoto. Este é o sentido. Assim deve-se preparar a cena aqui de um templo muito belo. A deidade está dentro e o Senhor Krishna Chaitanya entra cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E então, ele assiste à adoração a Deus no altar. Estas coisas devem ser mostradas nesta cena, uma breve história sobre ele e pronto. Quando Prabhupada contou sobre a visita do Senhor Krishna Chaitanya ao templo de Sakshigopala, novamente Hayagriva se perdeu. Você entendeu? Perguntou Prabhupada. Não. E riu-se Hayagriva furtivamente. Não. Finalmente Hayagriva parava de fazer perguntas e interromper. Embora tivesse pouquíssimo conhecimento sobre a identidade ou importância dos personagens, logo que ouvia um pouco sobre eles, tentava amoldar e reajustar os seus atos do ponto de vista dramático. Prabhupada não levantara quaisquer objeções às indagações de Hayagriva. De fato, Prabhupada requisitara-as, de modo que Hayagriva pudesse compreender como apresentar a peça. Hayagriva, contudo, decidiu primeiro tentar ouvir o que Prabhupada dizia. Ao final da primeira hora da conversa deles, Prabhupada narrara muitas cenas da primeira metade da vida do Senhor Krishna Chaitanya. Sua provocação aos sacerdotes brahmanas no rio Ganges, aos 5 anos, seu movimento de desobediência civil contra o magistrado maometano, a sua aceitação da ordem de vida renunciada aos 24 anos, seu último encontro com sua amada mãe, sua viagem a Puri e jornada pelo sul da Índia, seu encontro e instrução a discípulos como Sarvabhaum, Ramananda Rai, Irupa Goswami e Sanatana Goswami. Finalmente, a programação matinal de Prabhupada não lhe permitiu ir mais adiante. Era hora de se banhar e almoçar. No dia seguinte, encontrar-se-iam novamente. Peraí, deixa eu tomar água, Bima. A água entra, o ar sai, é normal isso. Na próxima sessão, Hayagriva ouviu com mais cuidado, e as cenas transcendentais vieram rapidamente uma após a outra. Enquanto Prabhupada descrevia cada cena, falando as palavras e pensamentos do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados, parecia estar vendo as cenas acontecerem perante ele. Ficou especialmente comovido ao falar sobre o Senhor Krishna Chaitanya e Haridasa Thakur. A vida de Haridasa Thakur, disse Prabhupada, é que ele nasceu em família muçulmana. De alguma forma ele se tornou devoto de Deus e cantava 300.000 vezes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E o Senhor Krishna Chaitanya fez dele o mestre, a autoridade no canto de Hare Krishna. Por isso o glorificamos. Namacharya Haridasa Thakur Ki Jai. Todos os dias os devotos falam isso, pelo menos 2 vezes por dia, né, Bimala? No mínimo. E só de falar esse nome Haridasa Thakur, a pessoa se purifica. Só de falar, só de ouvir, né, a pessoa se purifica. De tão querido que ele é por Deus, Krishna. Porque ele se tornou o mestre, a autoridade no cantar de Hare Krishna. Quando o Senhor Krishna Chaitanya tomou a ordem de vida renunciada, Haridasa Thakur decidiu: meu querido Senhor, estás partindo de Navadvipa, para que então servirá a minha vida? Leva-me, ou então deixe-me morrer. Assim Krishna Chaitanya disse: não, por que deverias morrer? Vem comigo. Assim levou-o para Jagannatha Puri. Em Jagannatha Puri, por considerar-se nascido em família maometana, Haridasa não entrou no templo. Porém, Krishna Chaitanya deu-lhe um lugar na casa de Kashinatha Mishra.
Ali ele cantava Hare Krishna e o Senhor Krishna Chaitanya enviava-lhe Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus. Dessa maneira ele passava os seus dias, e o Senhor Krishna Chaitanya costumava vir vê-lo diariamente. Srila Prabhupada queria uma cena para o desaparecimento de Haridasa Thakur. Hayagriva, este é o mesmo Haridasa que os maometanos atiraram ao rio? Sim, disse Prabhupada. Então, muito despreocupadamente, Hayagriva pensou em voz alta. Então ele finalmente encontrou o seu fim ali na quinta cena. E Prabhupada hesitou. Aqui, Hayagriva novamente revelava sua falta de conhecimento transcendental, falando como se a morte de Haridasa fosse igual à de um homem comum. Tudo bem, assinalou Hayagriva. Qual é este incidente em particular? E Prabhupada fala, o incidente em particular é significativo. O Senhor Krishna Chaitanya era um sacerdote brahmana e um renunciado. Segundo o costume social, ele não devia sequer tocar num muçulmano. Porém, Haridasa Thakur era muçulmano e mesmo assim, na hora de sua morte, o próprio Senhor Krishna Chaitanya pegou o corpo dele e dançou Hare Krishna, e o colocou no túmulo e distribuiu alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Como Haridasa era muçulmano, não entrava no templo de Jagannatha Puri, pois os hindus eram muito estritos. Haridasa era devoto, mas pensava, por que devo criar confusão? Assim, o Senhor Krishna Chaitanya apreciava o comportamento humilde de Haridasa. Embora se tivesse tornado devoto, não entrava no templo à força. Porém, então o próprio Senhor Krishna Chaitanya vinha vê-lo diariamente. Quando ia tomar banho de mar, primeiro ia visitar Haridasa. Haridasa, o que estás fazendo? E Haridasa prestava suas reverências e o Senhor Krishna Chaitanya sentava-se e conversava por algum tempo. Então o Senhor Krishna Chaitanya ia tomar o seu banho. Dessa maneira, ao vir um dia, o Senhor Krishna Chaitanya encontrou Haridasa passando mal. Haridasa, como estás de saúde? Sim, Senhor, não muito bem, afinal de contas é o corpo. Então, no terceiro dia, ele viu que Haridasa ia deixar o seu corpo, popularmente morrer. Assim, o Senhor Krishna Chaitanya perguntou-lhe, Haridasa, o que desejas? Ambos se compreendiam e Haridasa disse, estes são meus últimos momentos, por favor, fica comigo. E Srila Prabhupada ficou arrebatado pelas emoções transcendentais intensas da cena, como se ela acontecesse perante ele. Fechou seus olhos, parou de falar, então começou de novo lentamente titubeante. Então Krishna Chaitanya pôs-se de pé perante ele, e ele deixou o seu corpo. Prabhupada suspirou e se calou. Hayagriva pasmava, sentado no chão. Ao soerguer os olhos, notou que o Swamiji chorava. Rapidamente, Prabhupada resumiu algumas últimas cenas e encerrou o seu esboço. Agora escreva, disse ele a Hayagriva, e eu depois faço algum acréscimo ou alteração. Esta é a sinopse e a estrutura. Agora pode prosseguir. Hayagriva saiu do quarto. Tinha um vasto material e duvidava que jamais escreveria a peça. Porém, estava agradecido de ter ouvido este discurso especial. Sentado sobre uma mesa de bilhar na sala de lazer estudantil, cantando num pequeno microfone enquanto seus seguidores tocavam seus instrumentos, Prabhupada começou o canto e dança público de Hare Krishna na Universidade de Stanford. A princípio havia cerca de 20 alunos, mas aos poucos mais entraram no grêmio recreativo e amontoaram-se ao redor. Todos cantavam Hare Krishna. Então, de repente, a sala de lazer transformou-se Enquanto mais de 200 alunos da Stanford, a maioria deles completamente novatos no mantra Hare Krishna, dançavam e cantavam Hare Krishna com tanto entusiasmo
quanto a turma mais desinibida do Rajasbodhi. Prabhupada liderou o canto e dança público de Hare Krishna por mais de 1 hora. Em sua palestra subsequente explicou o que todos eles haviam acabado de experimentar. Essa dança de Hare Krishna é o melhor processo para sair desta ilusão de que eu sou este corpo. Nossa sociedade está tentando distribuir ao mundo a dádiva inestimável do Senhor Krishna Chaitanya. Vocês não entenderam as palavras, mas de qualquer modo sentiram o êxtase ao dançar Hare Krishna. Prabhupada recebeu algumas perguntas da audiência. Tudo corria normalmente até que alguém perguntou se os estudantes universitários deveriam responder ao recrutamento militar. E Prabhupada replicou que uma vez que eles haviam elegido seu próprio governo, não adiantava reclamar se o governo lhes falava para irem à guerra. Porém, alguns dos alunos, os mesmos que haviam cantado e dançado Hare Krishna há apenas minutos atrás, começaram a gritar: "Não, não, não!" Prabhupada tentou explicar o seu ponto, mas eles levantaram suas vozes enraivecidos, até que o salão virou um pandemônio de gritos. Finalmente, Srila Prabhupada pegou seus símbolos de mão e começou a cantar de novo, e os dissidentes saíram. No dia seguinte, o Palo Alto Times publicou uma história de primeira página com as manchetes e uma foto do canto e dança público de Hare Krishna. Dança milenar de transe caracteriza a visita de Swami a Stanford. Esperem aí um minuto, todos vocês, pessoal do embalo. Há uma nova dança a ponto de varrer o país, chama-se o Swami. Irá substituir o Frug, o Vatusi e o Swing, e até o velho bom e jazz, até o velho e bom jazz de taberna. Por quê? Porque vocês podem fazer qualquer passo antigo nele e ao mesmo tempo encontrar felicidade verdadeira. Podem livrar-se da ilusão de que vocês e seus corpos são inseparáveis. O canto de Hare Krishna começou tranquilamente, mas ganhou volume à medida que mais pessoas aderiram. Após meia hora, um jovem de cabelos compridos com 3 voltas de rosário vermelho ao redor do pescoço levantou-se e começou a dançar Hare Krishna com a música. Fechou seus olhos em êxtase e ergueu as palmas de suas mãos bem para cima dos ombros. 2 moças logo seguiram. Uma tinha um cordão de sinos em volta do pescoço. Um camarada barbado com um boné rosa fosforescente juntou-se ainda tocando seu tamborim. O Swami introduziu um microfone à sua frente e o volume avantajado fez com que outros cantassem Hare Krishna e sapateassem mais alto. Uma moça bonita com vestido vermelho dançava como que em transe hipnótico. Um moreno baixinho, impecavelmente vestido com terno e gravata, tirou os seus sapatos e aderiu. Um jovem professor de matemática fez o mesmo. Uma graciosa lourinha de 3 anos de idade mexia-se e gingava num canto. De repente, a maior parte da audiência cantava e dançava Hare Krishna. O ritmo ficou mais e mais rápido, o suor escorria pelos rostos, a temperatura subiu, então tudo parou. Srila Prabhupada ficou contente com o artigo e pediu algumas fotocópias dele. Como eles estão chamando a dança? Riu ele. O Swami, a dança do Swami. Sobre a parte de cima da foto do canto e dança público de Hare Krishna, ele datilografou. Todos juntam-se em completo êxtase quando o Swami Bhaktivedanta canta o seu hipnótico Hare Krishna. Os devotos conseguiram para Prabhupada um programa na ACM, onde a audiência se constituía quase que inteiramente de crianças. Os devotos haviam decorado o salão com pôsteres de Krishna e penduraram um grande cartaz com o mantra Hare Krishna, ostensivo. As crianças cantaram Hare Krishna junto com Prabhupada durante o canto e dança público. Logo antes da aula, Guru Dasa lembrou-lhe: talvez a palestra deva ser simples.
já que todos eles têm entre 9 e 14 anos de idade. O mestre não sabe o que faz e o que fala, né? Isso é ofensa, né? Querer instruir um mestre espiritual. Nossa, é demais, hein, Bimala? Vou ler de novo. Logo antes da aula, Guru Dasa lembrou-lhe: talvez a palestra deva ser simples, já que todos eles têm entre 9 e 14 anos de idade. E Prabhupada assentiu silenciosamente. Há algum aluno aqui que seja inteligente? Começou Prabhupada. Ninguém respondeu. Após um momento, um menino de 12 anos de idade, incentivado por seus professores e colegas, levantou a mão. Prabhupada acenou-lhe para que se adiantasse. O menino usava espessos óculos, calças curtas e um casacão, e seu cabelo estava bem penteado para trás. Apontando para a cabeça do menino, Prabhupada perguntou: "O que é isto?" E o menino quase riu da simplicidade da pergunta. "Minha cabeça." Então Prabhupada apontou para o braço do menino e disse calmamente: "O que é isto?" "Meu braço", disse o menino. Então Prabhupada apontou para o pé do menino. "O que é isto?" "Meu pé", respondeu o menino, parecendo ainda incrédulo. "Sim", disse Srila Prabhupada. "Você diz minha cabeça, meu braço, meu pé, meu corpo, mas onde está você?" O menino ficou perplexo, incapaz de responder à pergunta simples de Prabhupada. "Dizemos minha mão", prosseguiu Prabhupada. "Mas quem é o dono de minha mão? Dizemos minha mão, de modo que isso significa que minha mão pertence a alguém. Porém, onde mora o dono? Eu não digo eu mão, eu digo minha mão. Assim, minha mão e eu somos diferentes. Eu estou dentro de meu corpo e você está dentro do seu corpo. Porém, eu não sou meu corpo e você não é o seu corpo. Somos diferentes do corpo. Inteligência verdadeira significa saber quem sou eu." A loja psicodélica do Haigasbury, um popular ponto de encontro hippie, enviara muitos convites a Prabhupada para vir e palestrar. Depois do mantra rock dance, os hippies de lá haviam colocado um cartaz na vitrina: "Uma noite de consciência." Também, em reação ao mantra rock dance, eles abriram um quarto de meditação nos fundos de sua loja. Porém, visto que os hippies na loja psicodélica quase sempre estavam intoxicados, os seguidores de Prabhupada haviam dito que não seria uma boa ideia que Prabhupada fosse. Porém, os hippies continuaram insistindo. Finalmente, os devotos consentiram, avisando a Prabhupada que poderia correr tudo bem se ele fosse. Assim, numa noite de sábado, Prabhupada e 2 devotos caminharam até a rua Haig, rumo à loja psicodélica, e jovens lotavam as ruas. Hippies sentados ao longo da calçada vendendo cachimbos de haxixe e parafernália de entorpecentes. Homossexuais, hippies, com trajes selvagens e rostos pintados. Pequenos grupos fumando maconha, bebendo, cantando e tocando violão. Uma típica noite na rua Haig. A loja psicodélica pairava densamente no ar fumaça de maconha e tabaco, misturando-se com o cheiro de álcool e de corpos. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Prabhupada entrou na sala de meditação com seu teto e paredes cobertos com tapeçarias indianas e se sentou. A sala estava cheia de hippies, muitos deitados, altamente drogados, erguendo os olhos semicerrados para ele. Falou com uma voz baixa, mas sua presença atraiu de alguma forma a atenção deles. Embora letárgico, o grupo apreciou e depois que Prabhupada terminou, aqueles que ainda estavam conscientes expressaram sua aprovação. No sábado, 1º de abril, próximo ao fim de sua estada em São Francisco, Prabhupada aceitou o convite de Lou Gautieli, ou coisa parecida, o líder do rancho da Estrela Matinal, uma comunidade hippie de nudismo
A estrela matinal era um bando de jovens morando nos bosques, explicaram os devotos a Prabhupada. Os hippies lá tinham aspirações espirituais. Eles cultivavam legumes e adoravam o sol. Davam-se as mãos e ouviam o ar. E naturalmente envolviam-se em bastante consumo de drogas e sexo livre. Quando Lô veio de manhã para pegar o Swami, eles conversaram e Prabhupada deu-lhe uma rasagula, um doce feito com bolas de coalhada fervidas na água com açúcar. Após alguns minutos juntos no quarto de Prabhupada, partiram para a estrela matinal, a 80 quilômetros ao norte de São Francisco. Lô Gotieb comentou, né? Desculpem. Peraí, deixa eu tomar água. Eu falei ao Swamiji que apertasse o seu cinto de segurança. Ele disse que não, disse que Krishna o protegeria ou algo assim. Assim, no caminho, eu vangloriava-me de toda a minha vasta erudição em ter lido uma biografia de Ramakrishna. Foi aí que Bhaktivedanta deu o melhor conselho aspirante que eu jamais ouvira. Estávamos conversando sobre Ramakrishna, Vivekananda e Aurobindo, e assim por diante. Então ele disse: sabe de uma coisa? Colocando gentilmente a mão em meu joelho. Quando você tiver encontrado o seu caminho verdadeiro, toda investigação adicional de religião comparativa será mero gozo dos sentidos. Situado, Prabhupada foi bonzinho, não chamou eles de patifes, né, Bimala? Situado numa floresta de sequoias a mais de 61 metros de altitude, o rancho da Estrela Matinal ocupava o que antes fora uma granja. Parte da terra fora capinada para a lavoura. Havia algumas barracas, algumas pequenas e frágeis cabanas, 3 casas emparelhadas, mas o único prédio insulado decente era a casa de Lô, um velho galinheiro. A comunidade tinha cerca de 100 membros de tempo integral, com o número de residentes elevando-se não a menos de 300 nos finais de semana de épocas quentes, quando as pessoas saíam para trabalhar na horta ou apenas perambular por ali nuas e entrarem no barato. Prabhupada chegou a 1 da tarde de um belo dia ensolarado. Primeiro quis descansar, de modo que Lô ofereceu-lhe sua própria casa. A caminho da casa de Lô, Prabhupada notou alguns homens e mulheres nus capinando a horta. Um dos trabalhadores, um jovem baixo e troncudo, Herbie Bresak, parou seu trabalho no jardim e veio saudar o Swami. Herbie comenta: Lô me apresentou a ele. Plantávamos batatas na época. Ele disse: este é Swami Bhaktivedanta. Saí da horta e apertei a mão do Swamiji. Eu disse: alô, Swami. E ele me perguntou: o que você está fazendo? Disse-lhe que estava apenas plantando batatas. Então ele perguntou-me o que eu ia fazer de minha vida. E eu não respondi. Após descansar por alguns minutos, Prabhupada estava pronto para o canto e dança público de Hare Krishna. Ele e Lô foram a uma campina montanhosa onde os hippies haviam colocado um assento de madeira para Prabhupada perante o carramanchão fechado de flores silvestres dispostas em forma de concha. Prabhupada tomou o seu assento e começou a cantar Hare Krishna. Os membros da comunidade que haviam estado na expectativa da visita do Swami reuniram-se ansiosamente para a meditação grupal. Mike Morrissey comenta: Algumas pessoas estavam vestidas, outras não. Algumas dançavam nas redondezas, porém o Swami não olhava para os nossos corpos. Ele olhava para nossas almas e dava-nos a misericórdia de que necessitávamos. O canto e dança público de Hare Krishna foi bem recebido. Um dos membros da comunidade ficou tão elevado pelo canto e dança público de Hare Krishna que decidiu vestir as suas roupas
e voltar para São Francisco com o Swami. Prabhupada falou muito brevemente, depois do que preparou-se para partir, apertando mãos e trocando cortesias, enquanto caminhava para o carro. Embora Srila Prabhupada não houvesse falado muita filosofia, o seu canto e dança público de Hare Krishna deixou uma impressão profunda nos hippies da estrela matinal. Enquanto partia, dissera a um dos jovens: mantenham-se cantando este mantra Hare Krishna, e eles o fizeram. Low comenta que o Swami era um camarada extremamente inteligente, com uma tarefa a cumprir. Não ostentava beatice ou pretensão de santidade, nada daquilo de olhos erguidos silenciosamente aos céus. Tudo de que me lembro é um incrível e muito agradável sentimento de segurança. Não há dúvida de que o Mahamantra Hare Krishna existe, uma vez que você o introduza na cabeça, nunca para, fica nas células, ele desperta o ADN ou algo assim. Logo após isto, metade do pessoal da estrela matinal puseram-se seriamente a cantar Hare Krishna. Aqueles que o fizeram eram buscadores de Deus, extremamente sinceros. A aspiração deles era 1000% sincera, considerando as circunstâncias nas quais se encontravam. Eram todos viciados em drogas, isso é certo, mas definitivamente abandonaram isso assim que entraram em contato com o Mahamantra Hare Krishna. Com sua roupa superior envolta livremente ao redor de seus ombros, Prabhupada deteve-se um último momento perante a porta aberta do carro e olhou para trás, despedindo-se dos devotos e do templo da lojinha. Não era mais uma simples lojinha, senão que se tornara algo nobre, Nova Jagannatha Puri. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati pedira-lhe que viesse cá. Quem entre seus irmãos espirituais poderia imaginar o quão loucos eram esses hippies americanos? Alucinados com drogas, afirmando abertamente, eu sou Deus. Tantas moças e rapazes infelizes, loucos, a despeito de sua riqueza e educação. Mas agora, por intermédio da consciência de Deus, Krishna, alguns descobriam a felicidade. No primeiro dia em que chegara, o repórter perguntara-lhe por que viera ao Haggesbury. Porque o aluguel é barato, replicara ele. O seu desejo era propagar o movimento do Senhor Krishna Chaitanya. Por que mais teria que vir a uma lojinha em ruínas para morar junto a uma lavanderia chinesa e a loja Diggers? Os repórteres haviam perguntado se ele convidava os hippies e boêmios a adotarem a consciência de Deus, Krishna. Sim, dissera ele, todos. Porém sabia que uma vez que se juntassem a ele, ao tornarem-se seus seguidores, seriam um tanto diferentes do que haviam sido antes. Agora os devotos constituíam uma família. Se seguissem suas instruções, permaneceriam fortes. Se fossem sinceros, Krishna ajudá-los-ia. O Senhor Jagannatha estava presente e os devotos teriam que adorá-lo fielmente. Purificar-se-iam cantando Hare Krishna e seguindo as instruções de seu mestre espiritual. Prabhupada entrou no carro acompanhado por alguns de seus discípulos e um devoto o levou de carro até o aeroporto. Vários carros lotados de devotos seguiram atrás. No aeroporto, os devotos choravam. Porém, Prabhupada assegurou-lhes que retornaria caso organizassem um festival de carros do Senhor Jagannatha. Vocês têm que organizar um desfile ao longo da rua principal, dissera-lhes ele. Façam isso bem. Precisamos atrair muitas pessoas. Eles fazem tal procissão anualmente em Jagannatha Puri. Nessa época, a forma de Deus pode deixar o templo. Ele sabia que teria de retornar para cuidar das delicadas plantas devocionais que colocaram em seus corações. O Prabhupada plantou a semente do amor a Deus nos corações de seus discípulos. Senão, como poderia esperar que estes neófitos sobrevivessem no oceano de desejos materiais conhecido como Haggesbury? Repetidamente prometia-lhes que voltaria.
pedia-lhes que cooperassem entre si. Mukunda, Shyamasundara, Gurudasa, Jayananda, Subala, Gaurasundara, Hayagriva, Haridasa e as moças. Calma. Havia somente 2 meses e meio chegara aqui neste mesmo terminal, ovacionado por uma turba de jovens cantantes. Muitos agora eram seus discípulos, embora mal assumissem suas identidades transcendentais e votos. Não obstante, não sentia quaisquer remorsos em deixá-los. Ele sabia que alguns deles poderiam desencaminhar-se, mas não podia ficar com eles para sempre. Seu tempo era limitado. Srila Prabhupada, o pai de 2 pequenas turmas de neófitos, afetuosamente deixou um grupo e rumou para leste, onde outro grupo esperava num sentimento diferente, um sentimento de calorosa acolhida. Nada indicava que a saúde de Prabhupada pudesse fraquejar, ou se havia algum indício, ninguém atentou para ele. Enquanto se despedia de seus devotos em São Francisco para ir ao encontro de seus devotos em Nova York, ninguém fez recomendações alguma de que o Swami deveria se moderar. Após as 5h30 de voo a jato, Prabhupada falou num bloqueio em seus ouvidos, mas parecia que estava tudo bem. Não descansou, mas passou direto da festiva recepção do aeroporto para 3 horas de palestra e canto de Hare Krishna pesados na lojinha da 2ª Avenida 26. Seus discípulos de Nova York consideraram-no refulgente e adorável, porque sua presença, seus olhares e suas palavras incrementavam neles a consciência de Deus, Krishna. Sua idade avançada, agora beirando os 72 anos, para eles não era nada mais que Sua idade avançada, tem vírgula aqui, tá, Bímola? Vou até tomar água agora. Sua idade avançada, agora beirando os 72 anos, para eles não era nada mais que entre outros de seus aspectos transcendentais. Ele era a força deles, e eles nunca pensaram em avaliar a força dele. No templo, falando sentado em seu novo tablado atrás de uma estante aveludada, Prabhupada disse: "Em minha ausência as coisas melhoraram. Pinturas novas estavam penduradas nas paredes recém-pintadas de branco. Afora isso, era a mesma lojinha minúscula onde ele começara a sua Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Ele lhes escrevera que ao regressar, gostaria de entrar no prédio novo, mas eles haviam fracassado na compra. Haviam tolamente perdido $6.000. Mas, sem tocar nisso, Prabhupada fez uma observação mais importante. Seus discípulos, a despeito da ausência física de seu mestre espiritual, progrediram ao seguir as suas instruções. Sentado, olhando alegremente para as paredes recém-pintadas e os rostos brilhantes de seus discípulos, Prabhupada explicava como se obtém perícia em consciência de Deus, Krishna, seguindo submissamente o mestre espiritual. Deu um exemplo. Embora um aprendiz de engenheiro talvez não seja perito, se ele atarracha um parafuso sob a supervisão direta do engenheiro perito, ele está agindo como um perito. Muitos dos devotos sentiram-se aliviados ao ouvirem isso. Sabiam que era difícil abandonar os desejos materiais e que não se tornariam perfeitos devotos puros da noite para o dia. Brahmananda chegara a escrever um poema afirmando que após muitas vidas, se pudesse cantar uma volta do Mahamantra Hare Krishna com atenção, consideraria isto o maior êxito. Prabhupada, porém, explicava como, mesmo que não fossem peritos em amar a Deus, Krishna, caso trabalhassem sob um perito, também agiriam como peritos.
Na manhã seguinte, passada a agitação da chegada de Prabhupada, ficou bem evidente quanto os devotos dependiam de seu líder espiritual. A audiência baixara para cerca de uma dúzia de ouvintes regulares e Prabhupada entrou silenciosamente na lojinha e começou a liderar o canto de Hare Krishna. Porém, ao chegar o momento de os devotos responderem ao canto e Prabhupada ouvir o primeiro coro deles, observou, sobressaltado e compassivo, como estavam fracos, mas pareciam coachar do que um cantar. Haviam se decaído em sua ausência. Os cantos e danças públicos de Hare Krishna haviam mudado enquanto ele estivera longe, e agora podia avaliar como os devotos eram. Almas desamparadas coachando sem alegria nem fervor. Srila Prabhupada palestrou sobre a coleção Chaitanya Charitamrita. Ao voar de São Francisco, percebi que o avião voava acima de um oceano de nuvens. Quando vim da Índia de navio, vi um oceano de água, e no avião vi um oceano de nuvens estendendo-se tão longe quanto se possa ver. Acima das nuvens está o sol. Mas ao mergulharmos nas nuvens e aterrissarmos, tudo em Nova York é turvo e nublado. Porém, o sol ainda brilha. Essas nuvens não podem cobrir o mundo inteiro. Não podem sequer cobrir todos os Estados Unidos, que não passam de uma pequena mancha no universo. De um avião podemos ver os arranha-céus muito diminutos. Analogamente da posição de Deus, todo este caos material é insignificante. Como entidade viva sou muito insignificante e minha tendência é descer, mas o sol não tem a tendência de cair, está sempre acima das nuvens de Maya, a ilusão. Um rapaz novato levantou a mão. Por que é que uma pessoa, uma alma se aproxima de Krishna e outra não? E Prabhupada replicou com outra resposta. Por que uma alma permanece no Boveri e outra vem ao templo Hare Krishna? Fez uma pausa, mas ninguém soube responder. Porque uma deseja ficar aqui e a outra não, explicou ele. É uma questão de livre arbítrio. Caso o usemos adequadamente, podemos ir para Krishna. Se não, ficaremos embaixo no mundo material. Todos tinham algo a perguntar ao Swamiji. Durante todo o dia, os devotos entravam e saíam de seu quarto fazendo perguntas práticas e filosóficas e reassumiram suas velhas maneiras de corresponderem com ele. Uma vez mais, Prabhupada dizia para Achyutananda o que cozinhar para o almoço e explicava-lhe que um servo perito aprende a antecipar o que o amo quer antes mesmo que este o peça. Satsvarupa entrou para mostrar a Prabhupada os últimos manuscritos datilografados dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Embora não houvesse diferença na tarefa de Satsvarupa, agora que estava cara a cara com Prabhupada, conscientizou-se de que tinha que datilografar e editar mais seriamente. Perguntou se podia largar o seu emprego no escritório de assistência social e Prabhupada disse que não. Jadurani continuava a pintar num quarto contíguo ao apartamento de Prabhupada, deixando a timidez de lado. Fez-lhe muitas perguntas sobre como pintar para Deus, Krishna. Como o Senhor Vishnu está situado no coração? Perguntou ela. Ele está sentado ou em pé ou o quê? E Prabhupada replicou, para isso você tem que meditar por milhares de anos. E Jadurani o encarou consternada. Então Prabhupada disse, ele está de pé, e ela saiu alegremente para pintar. Quando Jadurani reclamou de saúde fraca, Prabhupada pediu que Achyutananda providenciasse para ela ter leite 2 vezes ao dia. Olhando através da janela que se abria para o aposento contíguo, onde se levava a cabo a datilografia, a pintura e às vezes até a construção, Prabhupada admirava Jadurani um dia enquanto ela trabalhava numa pintura do grupo de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Assim que ela começou a pintar as palavras do Mahamantra Hare Krishna na base da pintura, Prabhupada chamou pela janela. Não,
não coloque um Mahamantra Hare Krishna aí. Mas o Senhor falou que colocasse aí, disse ela. Mudei de ideia. Hare Krishna não deve ficar abaixo do Senhor Krishna Chaitanya. E Prabhupada encontrou-se com todos os seus velhos seguidores de Nova York, um por um. Gargamuni, tesoureiro do templo, que relatou as boas vendas do disco Hare Krishna e do incenso. Rai Rama, o editor da revista De Volta ao Supremo, que conversou sobre sua indigestão. Irupanuga, que tinha um bom emprego, mas estava tendo dificuldades em convencer sua esposa sobre a consciência de Deus, Krishna. Até o Sr. Chutei, o senhorio, veio um dia ao apartamento de Prabhupada com reclamações sobre o comportamento dos rapazes. Prabhupada também encontrou-se com Michael Bloomer, um novo visitante. Michael estivera consultando-se com um psiquiatra como resultado de devastadoras experiências com drogas. Ao começar a vir ao templo, o seu pai e sua mãe pensaram que o Swami era outra força maligna. No entanto, ao encontrar-se com Swamiji, a senhora Bloomer aceitou sua autenticidade, embora seu esposo permanecesse duvidoso. Sr. Bloomer, disse Prabhupada, sua esposa é mais inteligente. O Sr. Bloomer disse que queria ver o seu filho ajudando o mundo de maneira mais prática, tornando-se médico. Prabhupada argumentou que já havia tantos médicos, mas ainda assim as pessoas sofriam. No entanto, uma pessoa consciente de Deus, Krishna, podia aliviar completamente o sofrimento das pessoas. Assim, o trabalho da consciência de Deus, Krishna, era mais valioso. O Sr. Bloomer não se convenceu, mas concordou em deixar Michael ficar com os devotos e parar de ir ao psiquiatra. Passou a respeitar o Swami, muito embora discordasse dele. Os devotos são médicos da alma, que curam a alma doente, da doença da ilusão. Com Brahmananda, Prabhupada discutiu o problema urgente de obter visto permanente. Prabhupada repetidamente estendera o seu visto desde quando entrara no país em 1965. Agora os oficiais da imigração negaram-lhe quaisquer prorrogações ulteriores. Ele não queria deixar os Estados Unidos, mas a única maneira de poder ficar seria obter residência permanente. Ele havia requerido, mas até então não tivera êxito. O seu governo não quer mais que eu fique, dissera ele, e assim talvez eu tenha que voltar à Índia. A volta do Swamiji à Índia era uma perspectiva aterradora. Seus discípulos mal foram capazes de aceitar que ele pudesse deixá-los para pregarem em algum outro lugar dos Estados Unidos. Se ele tivesse que voltar à Índia, temiam que poderiam cair de volta ao mundo material. Ele sustentava suas vidas transcendentais. Como poderiam continuar sem ele? E Prabhupada sentia a mesma coisa. Brahmananda tomou medidas para encontrar um advogado e retardar as exigências do escritório de imigração. A ameaça de deportação passou. Prabhupada falava em ir a Montreal. A ameaça de deportação passou. Prabhupada falava em ir a Montreal e conseguir residência permanente lá. Mas sua intenção principal era permanecer nos Estados Unidos e cultivar o que começara. Brahmananda informou a Prabhupada sobre a impressão do Bhagavad Gita. O manuscrito estava pronto e colhiam-se orçamentos dos custos de onde imprimi-lo, muito embora eles próprios não tivessem dinheiro suficiente para publicar o livro. Eles não se haviam empenhado seriamente na tarefa árdua de encontrar uma editora, mas Prabhupada pressionava Brahmananda para fazer isso. A única esperança é que eu tenha os meus livros. E Brahmananda também conversou com Prabhupada sobre os $6.000 que ele havia perdido para o Sr. Price. Prabhupada insistiu que eles processassem os culpados. Mandou Brahmananda falar com diversos advogados e também falar com o Sr. Price e o Sr. Tyler, que Sua Excelência estava de volta e os levaria à corte.
Com isso eles cederam. O Sr. Tyler repôs a maior parte do depósito de $5.000 e o Sr. Price devolveu $750 dos 1.000 que astuciosamente embolsara de Brahmananda. Os serviços para de me apressar, Bimala. Os serviços legais haviam custado mais de $1.000, de modo que houve perda. Mas Prabhupada disse que ao tratar com um tigre, deve-se esperar ser arranhado. Numa carta a Kirtanananda em Montreal, Prabhupada descreveu o término exitoso do caso Price. Você ficará contente em saber que fui capaz, pela graça de Deus, Krishna, de recuperar $4.227 dos $5.000 que entraram na barriga de Sir Coman Fraude Price.